Olá, querido, querida, graça e paz. Queremos profetizar no domingo de bênção, domingo de vitória, né? Nós estamos aqui para nossa aula de escola dominical. Estamos trabalhando a questão da Bíblia, né? Estamos pensando sobre a palavra do Senhor. Falamos nos 2 últimos vídeos sobre Josué. E aí a gente está alternando Novo Testamento com Antigo Testamento, né? Então a gente quer hoje estar pensando um pouquinho sobre um livro do Novo Testamento. E eu escolhi aqui o livro de Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas. Por que eu escolhi Gálatas? Porque Gálatas, ela trata de um tema muito interessante, que é a salvação pela graça. A salvação pela graça. Salvação pela fé, salvação pela graça, as solas da reforma protestante, né? A gente crê nisso, né? Nós cremos, apesar da igreja metodista, isso aí é uma discussão, e a gente tem ensinado isso no seminário a respeito de, ela não vem da raiz da reforma protestante, não pode ser considerada parte da reforma, mas ela crê nas 5 solas, né? Isso é base também da nossa doutrina e do nosso pensamento. Então Gálatas fala da salvação pela graça. Por que eu escolhi esse tempo, né? Esse livro? Porque nós dependemos da graça de Deus. Nós estamos num tempo em que nós somos totalmente dependentes da graça do Senhor. Nossa fragilidade foi exposta, né? A fragilidade dos poderosos, dos governos, do ser humano em si, né? Que ela foi exposta, e hoje somos dependentes totalmente da graça de Deus e nos submetemos ao cuidado do Altíssimo sobre as nossas vidas, né? Mas para quem é dirigido, a gente vai dar, essa aula vai ser uma aula de introdução, né? A gente vai falar algumas coisas da igreja de Gálatas, vamos pensar alguns assuntos, e aí no próximo domingo a gente vai tratando exatamente pegando alguns textos bíblicos e vamos acompanhar, né, essa epístola, que tem poucos capítulos. Se você quiser, você vai ler rapidinho ela, né? São apenas 6 capítulos. Mas a epístola de Gálatas, ela é destinada a um grupo de igrejas, tá? Que se situava na região da Galácia, onde hoje é a Turquia, tá? Se você for no Google lá e colocar lá Turquia, aonde a gente tem o país turco, né? A Turquia era considerada a antiga região da Galácia. Qual era a particularidade daquela região? O primeiro grupo étnico, os primeiros habitantes, podemos dizer assim, daquela região eram os frígios. Uma aulinha de história. O que os frígios tinham em comum, assim, tinham em particularidade, comum não, em particularidade na sua religião. A sua religião era um culto à natureza, né? Como até hoje existem pessoas que cultuam a natureza, entendem que a natureza é composta de deuses, né? de seres espirituais. Então os frígios, eles cultuavam a natureza. E nessa região viviam muitos judeus, muitos, né? Quando Paulo visita a Galácia na primeira viagem missionária dele, isso está lá em Atos capítulo 13, versículo 51, se você quiser anotar aí, ou então buscar na sua Bíblia, Atos capítulo 13, 51, vamos ler, né? Vamos ler aqui, a gente não pode estender muito, porque senão fica muito pesado para poder subir para o YouTube, mas a gente vai aqui, Atos 13, cadê? Versículo 51... sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, na sua primeira viagem missionária, aonde Paulo vai? Em Icônio. Icônio, Listra e Derbe eram cidades que se situavam na parte sul da Galácia. Então, acredita-se que quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, né, a gente precisa entender que Gálatas eram os povos, as pessoas que habitavam na região da Galácia, né, das galáxias não, tá, gente? Pelo amor de Deus,
galáxia não, das galáxias, tá? Então eles habitavam ali. Possivelmente essa carta era destinada a essas igrejas, né? A gente precisa também ter um entendimento que naquela época não havia igrejas estabelecidas como a gente entende hoje, né? Com templos, mas as igrejas funcionavam nas casas, eram comunidades de judeus cristãos que se converteram ao cristianismo, outros também, claro, de outras religiões, de outros povos, que se converteram ao cristianismo, tá? Então eles vão e compõem o que a gente chama de igreja, a eclésia daquela época, tá? Então, Paulo aparece na primeira viagem dele, missionária, e também na terceira, tá? Viagem missionária, pelos registros de Atos, tá? A gente denota isso, a gente entende isso pelos registros de Atos dos Apóstolos, tá bom, gente? O que é interessante é que na segunda viagem missionária que Paulo fez, a gente sabe, as viagens missionárias de Paulo estão relatadas em Atos. Na segunda, Paulo queria voltar lá, mas o que é interessante é que o Espírito Santo proibiu, não permitiu que Paulo fosse na sua segunda vez até a região da Galácia. Está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 6. Abre aí comigo aí. Atos capítulo 16, versículo 6. E passando pela Frígia, olha aí, os frígios, tá? E pela província da Galácia, Atos 16, 6, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então eles só passaram, mas Deus os impediu. Irmãos, a gente não tem como explicar, né, a vontade soberana do Senhor. Deus ele age na sua vontade soberana, e quando ele impede alguma coisa, Deus sabe o que está fazendo. Ele tem total controle das decisões, ele sabe de coisas que nós não sabemos, que nós nem imaginamos, tá? Então, na verdade, ele vai e é proibido lá. Vamos voltar aqui para a carta, tá? Quando Paulo escreve isso, quando ele escreve essa carta aqui, os crentes da Galácia, né, os Gálatas, vamos falar assim, que o pessoal vai pensar que a gente está falando da galáxia sideral, né? É porque é parecido, né? Os crentes, os Gálatas, eles estavam enfrentando uma ameaça à doutrina cristã, tá? Na verdade, era uma dupla ameaça. Primeiro, era a ameaça à pureza da doutrina. Irmãos, a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é pura, ela é viva, ela é completa em si mesma. A obra da palavra de Deus ela é completa em si mesma. A gente que às vezes vai colocando adendos, vamos criando situações, né? Isso estava acontecendo na época dos Gálatas. Então eles estavam enfrentando um ataque, podemos dizer assim, né? Uma ameaça à pureza da doutrina, à pureza da palavra, mas também à pureza da conduta. Perceba só que na medida que a gente se afasta da centralidade da palavra, na medida que a gente se afasta da pureza da palavra, nós vamos com certeza nos afastar da pureza da conduta. Quanto mais eu ando dentro da palavra de Deus, mais puro é a minha vida, mais pura é a minha vida, mais puras são as minhas ações, as minhas atitudes, né? Mais puras são a minha fala. Então tudo que é relacionado à pureza de conduta está baseado aonde? Na pureza da palavra, tá? Então isso é muito claro, muito ligado, tá? Na medida que eu me atenho à palavra, a minha conduta vai sendo moldada por essa palavra. A minha conduta vai sendo amoldada à palavra. Na medida que eu vou me afastando da palavra, tá? A minha conduta vai sendo amoldada aos padrões do mundo. Irmãos, a gente sabe, né? Quem aqui nunca sabe, nunca ouviu essa expressão do crente Raimundo? Lembra disso? Durante um tempo atrás se falava muito isso, crente Raimundo, que é um que está com um pé na igreja e outro pé no mundo. Mas por quê? Porque a gente tenta adequar a palavra aos padrões da sociedade. É incompatível, irmãos.
É incompatível. E não é desde agora não. Ah, mas pastor, a gente está vivendo na época da pós-verdade, a gente está vivendo uma era tecnológica, a gente está vivendo uma era... Não, essas coisas vêm desde a antiguidade, desde a época de Jesus. Tá? A sociedade não mudou, irmãos, ela se modernizou, mas os pecados e as dificuldades que a sociedade enfrenta, até hoje, são as mesmas coisas, não mudam, né? A gente enfrenta os mesmos pecados na área moral, na área sexual, né? Pecados de ordem familiar, financeira, né? Então isso tudo vem desde muito antes de Jesus, tá? Mas na medida que eu tento pegar a palavra de Deus e encaixar ela, né, na sociedade, encaixar ela na conduta da sociedade, eu não vou conseguir. E aí o que vai acontecer? Eu vou abandonar a sã doutrina, eu vou abandonar o entendimento da palavra de Deus, e eu vou viver justificando, tentando justificar pela palavra os meus atos pecaminosos, tá ok? Então essa era a ameaça que a igreja de Gálatas estava vivendo, né? Como é que eles conseguiram, como é que eles estavam recebendo isso? Algumas pessoas, alguns indivíduos, eles começaram a entrar numa área em que o evangelho de Cristo poderia ser pervertido, tá? Dá uma olhadinha aí em Gálatas 1, versículo 7. Olha só. O qual não é outro. Vamos ler o 6 para a gente entender aqui. Gálatas 1, 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Eles receberam o evangelho de Cristo, receberam o evangelho do Senhor Jesus, né? Só que muito rapidamente eles mudaram o evangelho, passaram do evangelho de Cristo para um outro evangelho. E aí Paulo faz até uma questão muito interessante para ressaltar. Não é outro não existe outro evangelho. Não existe uma outra maneira de você enxergar a palavra de Deus. Não existe um outro caminho, existe o caminho. Jesus é o caminho. Se ele é a palavra e se ele é o próprio evangelho, então você não tem outro meio de alcançar a salvação, você não tem outro meio de alcançar, né, a graça do Senhor Jesus através de um outro evangelho. Não há outro evangelho. Aí Paulo fala isso, ó, não há outro evangelho. O que existem são pessoas, que ficam inquietando vocês. Pessoas que ficam ali, ó, te inquietando com algumas situações, né? Aquela perguntinha, mas será que é isso mesmo? Será que eu tenho que viver isso mesmo? Será que eu tenho que caminhar assim mesmo? Será que eu tenho? Será? Sabe, isso vai inquietando a nossa mente, vai inquietando o espírito, a gente fala assim, realmente eu não preciso ser dessa maneira. Eu acho que isso é muito radical, eu acho que isso é muito... E, gente, vou falar uma coisa com vocês, o evangelho é radical mesmo. Não pense que ele é molinho, é tranquilo. Não, o evangelho não é tranquilo, o evangelho é radical. Se você tomar um tapa na face, dá outro. Dá outra face, perdão. Se alguém te fez alguma coisa, perdoa essa pessoa. Até que ponto? 70 vezes 7 por dia. Agora, quem é que vai, né, fazer alguma coisa com você 490 vezes? Tem gente que fala assim, pastor, o pessoal só me enrola uma vez só. Só faz comigo uma vez só. Não faz mais não dou mole e tal. Você imagina só, Jesus fala assim, ó, perdoa 490 vezes. Então, isso é radicalismo. E Jesus é radical, o evangelho é radical. Não existe outro caminho, o caminho é Jesus, não existe outra verdade, a verdade é a palavra do Senhor, e é Jesus e a sua palavra que nos conduz ao céu, que nos levam para a cruz. Não há outra maneira de chegar ao céu se o nosso eu não for sacrificado na cruz do Calvário, se as nossas vontades não forem colocadas na cruz, se o nosso ser não for colocado na cruz. Não há outra maneira de você conseguir vencer isso, né? Então aqueles homens, eles estavam fazendo o quê?
tentando torcer a pureza de doutrina. O que é interessante é que muito rapidamente as pessoas estavam voltando, estavam passando para esse evangelho. Isso nos demonstra uma coisa, né? É muito fácil, a nossa natureza pecaminosa, irmãos, ela é muito fácil, muito rápido a gente sair da santidade de Deus e voltar para aquilo que a gente era antes. É muito fácil e muito rápido a gente tentar dar alguns jeitinhos, né, para a gente poder ajustar o nosso ser, a nossa vontade e até o nosso pecado à prática da palavra do Senhor. Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado mesmo. Então, esses irmãos, quer ver? Tem um outro versículo que fala isso também. Está aqui no 5. Aqui, ó. Versículo 10. Gálatas 5, versículo 10. Abre aí. Olha só. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então Paulo não está falando nomes, mas ele está dizendo, ó, tem gente aí que está perturbando sua mente, tem gente aí que está dizendo que você não precisa ser fiel ao evangelho, tem gente aí que está dizendo para você, olha, você não precisa ser totalmente certinho como alguns pastores e o seu pastor, a sua pastora, as pessoas te ensinam. Ó, você pode dar uma vagueada por aí que não tem problema não, no final Deus perdoa. Irmãos, Deus sempre perdoa, mas a gente recebe as consequências disso, né? Então, na verdade, o que tem acontecido? A gente tem vivido esse tempo. Que acontecia onde? Na igreja de Gálatas, tá? E como é que era essa perversão em Gálatas? O que é interessante aqui é que a gente vai ver algumas coisas no livro de Gálatas que falam de santidade. Mas uma coisa interessante, gente, e muito sutil que entrou na igreja dos Gálatas, era que essas pessoas insistiam, tá, que embora a salvação viesse de Cristo, as obras também eram necessárias para a salvação. Ou seja, nós somos salvos pela graça, somos salvos por meio de Jesus Cristo, amém? Todo mundo é muito tranquilo com relação a isso. Porém, na época dos Gálatas, e até hoje também, algumas pessoas falam que você tem que a sua salvação também as obras também são necessárias para a salvação. Irmãos, a gente precisa aprender algumas coisas, né? Wesley, que é o fundador do metodismo, do movimento metodismo, ele dizia que o metodismo se baseia em dois pilares. Ele falava das obras de piedade e das obras de misericórdia, né? Quando ele fala de obras de piedade, está ligado ao pietismo, à purificação, à santificação. Então nós temos as obras de piedade, né? Que são as obras que vão visar a santificação do nosso corpo. E as obras de misericórdia, que são aquelas, né? Ajudar o órfão, a viúva, o encarcerado, né? Executar o que a gente chama de hoje de ação social. Mas a obra em si, somente ela não salva. Porque quando a gente fala de salvação, Romanos é muito claro sobre salvação. Aquele que crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e confessar com a sua boca, será salvo. Jesus fala o seguinte, né? Que nós teremos que fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a obra de salvação, ela está relacionada ao quê? Ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a mim e a você. Aceitar a Jesus, aceitar esse sacrifício, aceitar essa obra de salvação, né? E a gente viver uma vida de santidade. No mesmo tempo que nós vivemos a vida de santidade, vivemos também uma vida de obras, as obras de misericórdia. Nós ajudamos pessoas, né? Nós damos a cesta básica, a gente faz isso, toda igreja e todo crente tem essa questão da sua obra social, né? Mas só que eles estavam cedendo a isso. E aí estava caminhando, né, para um negócio que a gente chama de quê? Legalismo. Legalismo.
O que é o legalismo? Né? É eu achar que somente a lei me salva. Por exemplo, falando da nossa igreja, da Igreja Metodista, nós temos um código de leis chamado cânones. Ali vem falando sobre a questão de como você deve, por exemplo, disciplinar uma pessoa, seja ela um irmão da igreja ou um pastor ou pastora. Vem falando das administrações, né, a nível de igreja local, distrito, região, vem falando sobre isso. Algumas pessoas, elas seguem os cânones ao pé da letra, mas se esquecem da palavra do Senhor. Os cânones, a legislação da nossa igreja, ela nunca vai estar acima, nunca, da palavra do Senhor. Nem de qualquer outra denominação. O que rege a vida do cristão é a palavra do Senhor. As normas eclesiásticas, as normas de cada igreja evangélica, né, elas são normas de administração, elas são normas de orientação, de definição, de rumos, né, de projetos, de administração mesmo. Agora, isso não me salva. Isso não me salva. O legalismo de que se eu não fizer ação social, eu não estou salvo. Irmãos, o contexto de salvação através por obras não é cristão. Não é cristão. Ele é outro contexto, é de outra religião. Algumas religiões acreditam nisso. Na medida que você faz as obras de caridade, faz as obras de misericórdia, você vai tendo a sua salvação. Para o cristão, a salvação vem por meio de quê? Jesus Cristo, o seu sangue derramado na cruz do Calvário. É isso que é a salvação para as nossas vidas. Mas naquela época, né, as pessoas estavam começando a caminhar para isso. Olha o capítulo 3, né, versículo 1. Olha o que Paulo está dizendo para os Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Olha só que coisa linda, né? Os Gálatas, eles tiveram uma experiência tremenda com a salvação a respeito de Jesus. Jesus foi evidenciado perante os olhos dele. Gente, esse texto aqui, eu fico imaginando as maravilhas que aconteceram no meio dos Gálatas. Eu fico imaginando o mover. Eu fico imaginando o nível de cumprimento de palavra no meio dos Gálatas por esse versículo. Jesus foi evidenciado. Estamos falando de evidências. O que são evidências? Provas. Tem um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. Como é que você comprova um fato? Através das evidências, das provas. Alguma coisa que poderia ser provado. Jesus foi evidenciado diante dos Gálatas. E mesmo eles tendo tido aquela experiência pelo poder de Deus, pela glória do Senhor, né, eles começaram a dar ouvido a pessoas que estavam o quê? Fascinando. O que é uma fascinação? Vou pegar aqui no Google, estou com o meu computador aberto. Fascinação. Vamos ver aqui, a gente vê o significado de fascinação. Coloquei fascinação, apareceu uma música da MPB aqui. Não quero a música, eu quero o significado. Olha só, fascinação vem da palavra fascínio, que significa forte atração por alguém ou por algo. Adjetivos, né? Perdão, palavras semelhantes: sedução, deslumbramento e encanto. Quantas pessoas estão se deslumbrando com algumas situações que não estão na Bíblia? Quantas pessoas estão sendo seduzidos por situações e por palavras que não estão na Bíblia? Quantas pessoas estão tendo fascínio por algumas coisas que, gente, seja lá o que eles tenham visto, na verdade, Jesus foi evidenciado, ele foi descortinado, ele foi provado, ele foi apresentado de maneira sobrenatural para os Gálatas.
só que eles passaram a ser seduzidos por outras coisas. E essa é a questão, né? Quando Jesus fala do diabo, ele fala que ele é um sedutor que gera no ser humano o fascínio por algo, gera no ser humano, né, o deslumbramento sobre alguma coisa. Eu estava vendo uma pesquisa interessante sobre os youtubers, né, pessoas de mídia, pessoas que costumam ficar na mídia, e essas pessoas sempre se apresentam super produzidas, né? O problema é que agora os cabeleireiros estão fechados, os maquiadores, as academias. E o que a gente vai acontecendo com isso? Vai mudando a aparência. Eu tirei a barba, eu preciso fazer a barba. Eu falei assim, como é que eu vou fazer barba? Não tem barbeiro. Então falei com o Joyce, é melhor arrancar a barba. Tirei a barba, né? Mas tem gente que não está mais. Aquele cabelo que era esticado já está ficando crespo de novo, né? E pessoas estão entrando em depressão porque não conseguem manter a mesma imagem. Porque a imagem de uma pessoa gera, às vezes, um deslumbramento em milhares de pessoas que tentam alcançar e serem iguais àquela pessoa, na sua imagem. Irmãos, aprenda uma coisa. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós já temos a imagem de Jesus, nós já temos a imagem de Deus na nossa vida. Amém? Então vamos continuar aqui, né? Então com isso, o que a lei de Moisés fazia? Ela aprisionava pessoas, não aprisionava, é uma palavra muito forte, mas ela trazia as pessoas a um nível de seguinte: você precisa obedecer à legislação, você precisa obedecer os mandamentos, aquilo que foi estabelecido, as 613 leis judaicas, né, que estão lá na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E você precisava executar aquilo exatamente, né, ao pé da letra, à risca. Isso levava uma vida de legalidade. Ou seja, se eu não vivesse aquilo, né, eu não teria salvação. E a salvação, irmãos, ela é pela graça do Senhor na nossa vida. Não há nada que a gente faça que, por méritos nossos, que alcancemos a salvação. E os Gálatas estavam voltando ao aprisionamento da legalidade. Porque a legalidade, ela prende você. A legalidade, né, eu estou falando de lei, tá, gente? De você viver estritamente a lei fria. A palavra fria, né? Quando a gente só vive a lei fria, nós ficamos presos a muitas coisas. O interessante, quem estuda direito, faz direito, às vezes você tem, o juiz vai e executa uma sentença, né? Executa não, ele emite uma sentença, levando a lei friamente ao pé da letra. Outros não. Outros já utilizam a lei como base para as suas decisões, para a base para as suas situações que ele vai ter que julgar, né? Então, existem situações que a gente precisa fazer de santidade. Sim, a gente vai ler isso em Gálatas. Gálatas não descarta a santidade. E eu não estou aqui dizendo o seguinte: olha, não se preocupe de executar a lei friamente. Não. Eu não estou aqui dizendo para você romper com a santidade. Nada disso, pelo amor de Deus, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: nós não podemos viver presos às obras, à legalidade, sabe? A situação dessa questão de atitude, erros legalistas, de atitudes que nos aprisionam. Irmãos, eu conheço histórias de igrejas que, quando a irmã chegava na igreja, o tamanho da sua saia era medido. O tamanho da trança do cabelo era medido. Se um irmão não tivesse com a sua gravata, com o seu terno, ele não era admitido no púlpito, por exemplo, mesmo que fosse um clérigo, um pastor. Não estou desmerecendo esses irmãos. Preste atenção, irmãos. Não estou. Também não estou desmerecendo a necessidade de estarmos na igreja vestidos decentemente. Também não concordo com pessoas que vão ministrar o louvor de bermuda na igreja. Não concordo, isso é coisa minha, tá? Não concordo pessoas que às vezes vão ministrar o louvor
com blusinha de alcinha. Não, a gente tem que ter uma vestimenta adequada, como ministros do Senhor, seja ministros pastorais, seja ministros de escola dominical, de ministério de louvor, de ensino, tá? Mas a gente precisa ter o senso e entender que existem coisas que eu não preciso levar a um extremo. Não preciso levar a um extremo, ok? Então era isso que estava acontecendo, sabe? Os Gálatas estavam retornando de uma maneira muito sutil, retornando ao quê? A legalidade, a lei, sabe? A tentar viver as regras, a tentar viver. Irmãos, preste atenção, eu não estou dizendo que não existem regras para o cristão, ok? Eu não estou dizendo que viver regras é errado, não é isso. Mas a palavra de Deus torna essa regra possível para que você execute, para que eu execute. João diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são difíceis de ser vividos, não são, são fáceis, né? O problema é que a gente às vezes não quer abrir mão da nossa vontade, não queremos abrir mão do nosso pensamento, queremos ajustar o evangelho àquilo que nós pensamos, queremos ajustar o evangelho à maneira de sermos maridos, queremos ajustar o evangelho à maneira de sermos pais, patrões, chefes e empregados. Não, 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 não. A palavra de Deus está acima disso. Está tão acima disso que quando ela fala de casamento, a palavra de Deus fala assim: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Marido, você precisa se entregar à sua esposa e não matar ela, tá? E não agredi-la, nem verbalmente, nem fisicamente. Agora, tem crente que agride mulher? Jesus amado, vamos repreender isso em nome de Jesus, né? Tem jovens que querem viver uma vida igual aos jovens do mundo? Tem. Querem ir para a noitada, querem ir para a resenha, querem ir para a chopada, querem ir para tanta coisa. Querem fazer test drive quando estão começando a namorar, né? Irmãos, há regras, e as regras de santidade precisam ser vividas, porque elas são a palavra do Senhor, e elas que mantêm a nossa vida, tá? E elas que mantêm a nossa santidade com o Senhor. Então a gente vai parando por aqui, tá? Vou parar porque já estamos entrando em 32 minutos, daqui a pouco fica muito demorado para subir o vídeo para o YouTube. A gente está, eu e Joyce aqui em casa, e a gente está aprendendo, né? Quando a gente grava os vídeos e tal, a gente está aprendendo sobre tudo, sobre esses aplicativos de vídeo e tal. A gente está aprendendo, tá, irmãos? Tenha paciência com a gente aí. Eu falo que nós somos do século passado, a gente é da máquina de datilografia e do corretor, né, de pincelzinho. Tá bom, gente? Mas eu quero deixar essa palavra com você, amém? Em nome de Jesus, a gente continua domingo que vem e a gente vai entrar exatamente na leitura da palavra e no estudo de Gálatas, amém? Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero colocar teus filhos e filhas nas tuas mãos, pedindo que sobre eles esteja a tua bênção. Ó Deus, pedindo sobre cada jovem, Deus, cada pessoa que está ouvindo e vendo essa palavra, que eles possam, Deus, receber a tua palavra, viver o teu evangelho, viver, ó Deus querido, continuamente firmados em ti, ó Deus, porque somos salvos pela tua graça. Ó Deus, o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós e Deus amado nos deu a salvação. Aceitamos a tua morte, ó Deus, como fundamental para nós. E aceitamos a tua palavra também, ó Deus, como base para a nossa vida e para a nossa fé. Continua conosco, abençoa cada jovem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Um bom domingo, feliz Dia das Mães, em nome de Jesus. Amém.